Um dos personagens mais irados de Naruto pra mim sempre foi o Haku. O cara não só foi um dos primeiros a usar o Makeken Genkai que a gente conheceu no anime, como também foi um dos primeiros desafios de verdade que nossos protagonistas enfrentaram. Mas aí, na boa, sempre me bateu uma dúvida. Mano, o quão forte era o Haku de verdade? E é por isso que hoje a gente vai tentar descobrir a resposta. Então, se você curte uma conversa sobre o Haku e quer ver mais vídeo desse tipo por aqui, dá um joinha, se inscreve no canal Mano Senin e ative o sininho para não perder nada. Dito isso, bora pro papo sobre o Haku. Para começar, vamos mergulhar um pouco na história do Haku. Ele nasceu numa pequena vila coberta de neve lá no País da Água. O lance é que, pouco tempo antes, essa terra toda tinha passado por uma guerra. Nesta guerra, vários ninjas se enfrentaram, incluindo ninjas com Kekken Genkai. O mais louco é que a mãe do Haku tinha uma Kekken Genkai e ele acabou herdando isso dela. E é por isso, por conta da guerra, as pessoas que tinham esse poder especial, o Kekken Genkai, começou a ser vista com medo. A mãe do Haku, com medo, quis manter o poder dela em segredo do pai dele. Mas de repente, o Haku descobre o seu Kekken Genkai e a mãe dele vê. Ela, que já estava preocupada, deu um tapa nele e o mandou nunca mais fazer aquilo. Mal sabia ela que o pai do Haku estava nas sombras observando. E aí o pai do Haku foi lá e matou a mãe dele e tentou fazer a mesma coisa com o garoto. Mas o Haku na hora acabou matando o próprio pai e o resto da galera que estava junto. E foi assim, depois que os pais dele morreram, que o Haku virou um órfão nas ruas. Depois ele deu de cara com o Zabuza Momochi, ex-membro dos 7 espadachins da névoa, que tinha se tornado um ninja renegado. O Zabuza olhou para o Haku e o chamou para ser sua arma, ou seja, ser o braço direito dele e lutar só para ele. Na boa, o Haku topou na hora e ele sentiu que finalmente a vida dele tinha um propósito a partir daquele momento. E foi assim que os dois, Haku e Zabuza, se tornaram os primeiros vilões barra pesada que a gente vê no anime. Tivemos a primeira missão, onde vimos o Kakashi liderando Naruto e o Sasuke no País das Ondas. O objetivo era proteger o Tazuna, enquanto ele finalizava uma ponte, mas o Zabuza e o Haku acabou aparecendo para impedir. Ah, e quase me esqueci, a Sakura também estava nessa missão. A maior encrenca, claro, era o Zabuza, que estava pareado com o Kakashi. Aí sobrou para o Naruto e o Sasuke encararem o Haku. Como eu disse antes, o Haku tinha uma Kekken Genkai. O poder dele era misturar os elementos vento e água, o que permitia que ele usasse jutsus de gelo. O legal é que a gente vê ele usando a sua Kekken Genkai de algumas formas. A principal era fazendo agulhas de gelo, tipo uns espetos, uma barreira de gelo e o mais incrível, aqueles espelhos de gelo. Detalhe, suas agulhas, nomeada de Senbon, são agulhas de metal com uma ponta nas duas extremidades. E o mais bizarro é que ele era um assassino e sabia tudo de corpo humano. Então, quando ele misturava as duas coisas, o negócio ficava sinistro, de dar medo mesmo. E o mais maneiro, na boa, era o seu jutsu de espelhos de cristais de gelo. O Haku criava um monte de espelhos de gelo, pulava lá dentro e saía por outro espelho numa velocidade que ninguém conseguia enxergar. Aí ele ficava pulando de um espelho para o outro, mandando agulha nos adversários até acabar com eles. Entretanto, mesmo com tudo isso, o Naruto e o Sasuke conseguiram dar um jeito nele. E isso porque eles eram muito novos na época. É por isso, na boa, que eu acho que a galera acaba subestimando o Haku. O motivo é simples, ele tinha um ponto fraco. Ao contrário do Zabuza, que era brutal, o Haku era um cara super gente boa. Ele se importava de verdade com os outros, tanto que ele foi até capaz até de se sacrificar para salvar os Zabuza do golpe do Kakashi. Na boa, acho que é aí que está a grande confusão. O Haku acabou gostando do Naruto e se sentia mal pelo que estava fazendo. O cara pegou muito leve com eles, de verdade.
mano, ele 100% pegou leve com eles. Por isso, nos databooks do anime, dá pra ver que ele se move na velocidade da luz com os espelhos. Mas o Sasuke, mesmo assim, conseguia seguir os movimentos dele após despertar o segundo Tomoe do Sharingan em um dos seus olhos. E é por isso que, mesmo ele parecendo bem fraco e só lutando de igual para igual com uns genins, o Zabuza ainda tinha maior confiança no Haku. Ele pensava que se o Kakashi o matasse, o Haku seria capaz de matar o Kakashi sem nem se esforçar. Mas na boa, o Zabuza não estava mentindo. Ele via o Haku como uma arma perfeita e sabia que se o Haku não se segurasse, ele venceria o Kakashi, que já estaria cansado. Aí, em outro momento, a gente vê ele revivido com o Edo Tensei e ele parece muito mais forte, mas não chega a ser um aumento de poder de verdade. O que rolou é que, pela primeira vez, o Haku não estava se segurando. O resultado é que o mesmo cara que antes lutava igual a dois genins, consegue encarar o Rock Lee e o Maitugai da Guerra Ninja de igual para igual. Vocês podem pensar que isso é loucura, mas pensa comigo, esse é o mesmo Rock Lee que deu uma surra no Sasuke lá nos exames Chunin, bem depois do Sasuke supostamente ter conseguido dar um jeito no Haku. Então a única explicação para essa diferença toda é que o coração do Haku o impedia de lutar a sério da primeira vez que ele apareceu. Ainda no arco da Guerra Ninja, enquanto é do Tensei, a gente vê o Haku usando os espelhos no seu potencial máximo. E com isso, vemos ele se movendo pelo campo de batalha, até mesmo nos mostrando algo mais próximo da velocidade da luz que os databooks mencionavam. O legal disso tudo é que ele se sacrifica de novo para proteger os Zabuza. Mano, por falar em databooks, a gente tem os números que o criador do anime Kishimoto colocou para as habilidades do Haku. Vamos dar uma olhada nisso. Do menor para o maior, temos o Taijutsu, Genjutsu e a sorte dele, que receberam nota de 1 ponto. O cara tinha um corpo bem delicado, então o Taijutsu até que faz sentido. A gente também não ouviu usando Genjutsu, mas na boa, se ele tivesse usado, o poder dele ia aumentar muito. Para ter uma ideia, a nota de 1 ponto é a mesma que o Taijutsu da Sakura criança e até menor que a do Chou de criança. O Haku tinha 1.5 pontos de força e 2 pontos de estamina. Já o Ninjutsu e a velocidade são equiparados com a Kurenai, então nada de muito louco. No entanto, o mais legal é que o Haku tem nota de 4 pontos de inteligência, velocidade, selos de mão e habilidade geral. E isso é o mesmo que a velocidade do Rock Lee, ou seja, é um número que impressiona. O mais importante de tudo sobre o Haku é o potencial que ele tinha. A gente tem que lembrar que ele tinha apenas 15 anos quando ele morreu. E é por isso que o potencial dele recebeu nota 5, o máximo, que é igual ou até maior que o potencial do Naruto, do Gaara e do Sasuke. Agora, pra gente conseguir classificar o poder do Haku é bem complicado. O cara é muito legal, mas a gente não o vê fazendo algo que impressione de verdade, sabe? Eu sei que os espelhos de gelo são incríveis e as agulhas são bem da hora, mas dá pra comparar isso com os personagens após o time skip em Naruto? Tipo, imagine o Haku contra alguém como o Gaara no time skip. Seria um massacre, na boa. E mesmo que ele fosse contra o Kankuro, não sei se o Haku conseguiria acabar com as marionetes do cara, muito menos com os membros da Akatsuki. Como eu disse, o Haku é do Tensei até que se defendeu bem contra o Maitugai e o Rock Lee no arco da Guerra Ninja. Porém, se defender é uma coisa e ganhar de verdade é outra. Não consigo imaginar ele dando trabalho para os dois a longo prazo. Para piorar, a gente não pode esquecer que ele estava imortal naquela luta. Se não estivesse, a coisa ia ficar bem pior para o lado dele. Vale mencionar que o Haku da guerra teria o mesmo poder de quando ele morreu. E infelizmente, não teremos uma noção do poder auge dele após um time skip. No geral, se eu tivesse que
dar uma classificação ninja para o Haku, eu o colocaria como um Chunin de nível alto ou no máximo um Jonin de nível baixo. Porém, se ele tivesse mais tempo para crescer e ficar mais forte, o potencial nota 5 dele, que foi o máximo, significa muita coisa para o universo de Naruto. Então, na boa, eu ia adorar ver o que teria acontecido com o Haku. Sério, eu acho que as pessoas pensam que o Haku é fraco por causa do jeito que ele lutava. O cara só usava os espelhos e as agulhas. Porém, na boa, eu ia curtir muito ver ele usando os espelhos com Genjutsu ou alguma técnica de perto para ter mais opções. No fim das contas, tudo que o Haku tinha era isso. Se ele pegasse alguém, ele jogava um monte de agulhas e finalizava o cara aos poucos. O Haku era mais rápido e desgastava seus oponentes aos poucos. Porém, ele não tinha um golpe final. Tipo, prender alguém numa gaiola e se mover na velocidade da luz. Na teoria, não é para ser um processo demorado. Eu sei que, tipo, tem aquele jutsu que ele usou para se proteger do seu pai e das pessoas da vila. Mas agora pensando bem, ele poderia até usar aqueles espetos de gelo para destruir ninjas mais resistentes e as marionetes do Kankuro, que eu acabei usando como argumento agora há pouco. E referente à luta contra os protagonistas, dá para passar pano na luta contra o Naruto e o Sasuke, pois ele não queria matar os dois. E falando a real, se ele tivesse uma kunai para golpear alguém em vez de jogar agulha, seria muito mais rápido. Mas a gente sabe que as kunais não servem para muita coisa no anime, só para derrotar ninjas Danbu. Então a minha opinião sobre o Haku é isso. Ele, antes de morrer no arco do País das Ondas, tinha nível de um Chunin alto. E caso ele tivesse um time skip e formos considerar a habilidade potencial de 5 pontos que ele tinha, ele poderia atingir um nível de um Jonin baixo, sendo bem generoso, Jonin médio ainda sendo mais fraco que o Asuma. E mesmo com umas habilidades bem legais, me parece que faltou alguma coisa nele. O que você acha que teria acontecido se ele tivesse tido mais tempo para crescer e treinar? E quão forte você acha que ele é? Me conta aí nos comentários. Se você curtiu o vídeo, deixe seu like para fortalecer. Se ainda não é inscrito, se inscreve e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E se quiser fortalecer ainda mais, dá para virar membro também. Muito obrigado por assistir até aqui, valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.